Glória a Deus. Glória a Deus. Preparados para viverem o melhor setembro da vida de vocês? Mesmo com muita chuva? Hoje nós vamos começar uma série de mensagens falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Nós vamos investir aqui algumas quartas-feiras tratando da importância que estas cartas têm para as igrejas deste tempo. Hoje nós vamos ter um momento introdutório para termos noção de como termos uma visão acerca daquilo que veremos, mas eu gostaria que você colocasse no seu coração o desejo de se aprofundar absolutamente nesta temática. Óbvio que não vai dar, a proposta aqui não é a gente dissecar o Apocalipse. Quem sabe nós, noutra oportunidade, nós vamos desfrutar de entender profundamente este livro em específico, mas eu acredito que para este momento o Senhor tem nos levado a gente a se aprofundar e entender as mensagens acerca das cartas que o apóstolo São João escreveu a estas igrejas. E o que elas dizem para os dias de hoje. Hoje nós vamos trazer a parte introdutória que traz toda a sustentação para aquilo que nós desfrutaremos nestas quartas-feiras. Apocalipse é um livro altamente enigmático e, com toda certeza, baseando no bojo da Bíblia Sagrada, é o livro que requer uma maior atenção. Tem crente que lê a Bíblia e nem lá vai, né, por causa das dificuldades acerca dos símbolos que ali se encontram. Mas nós vamos especificamente ter aqui a oportunidade de entender muita coisa daquilo que o Senhor Ele tem para tratar, e hoje começa, e nós vamos falar sobre isto. Eu acredito que essa carta que Deus deu a João, essa carta branca que Deus deu a João, para liberar mensagens para 7 igrejas, tinha endereço, teve endereço, e hoje eu quero trazer a mensagem de uma carta que Deus está trazendo para o seu coração. Eu quero te dizer que tem uma carta com seu nome e que tem uma revelação só para você. E eu queria que você redobrasse a sua atenção e desfrutasse disso essa noite, porque existe uma carta que o Senhor enviou para a igreja, o Toque da Graça, e eu estou doidinho para ver o que é que escrito está nela. Será que tem mais alguém aqui que deseja saber o que é que Deus quer falar? Então, eu quero te convidar, a você, por favor, eu sei que tem muitos irmãos que estão aqui, tem muitos que estão nos assistindo em casa, período chuvoso, esfria muitos crentes. Eu não entendo esse negócio, irmão. Caiu chuva, os crentes se intocam. Agora, com transmissão ao vivo agora, que ficou uma beleza. Já vou avisar, choveu, tira a transmissão. Pronto. Aí os crentes se viram para vir para a igreja. Brincadeiras à parte, a gente sabe da dificuldade que existe na nossa cidade. Para vir para cá agora, realmente, a gente viu o quanto está difícil, fora que é uma véspera de feriado. Amanhã, tem gente que já engarguela aí na sexta, já emenda no final de semana, e todo mundo já está apavorado. Hoje virou sexta-feira, é por isso que hoje é vigília aqui agora, né? Já me autorizaram, pastor, está chovendo, amanhã é feriado, então emenda logo uma vigília aqui, está tudo certo. E vamos para cima. Quem concorda aqui para fazer esse negócio de vigília aqui? Olha, não empolgue pregador não, irmão, senão o negócio é pena. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar aqui, por você estar firme nas nossas quartas-feiras, por nós estarmos vivendo esse tempo tão precioso da presença de Deus. Quem está gostando aqui das nossos cultos graça aqui, irmão?
eu queria te incentivar de novo, não vou deixar jamais de dizer, convide mais pessoas, traga gente, traga pessoas que precisam ouvir Deus através da sua palavra, irmãos. Aqui a gente não tem mágico, a gente não trabalha com magia aqui, irmãos, a gente não trabalha com vara de condão, entendeu? A gente não entrega a chave, a gente não entrega esses negócios aqui, não. Mas uma coisa essa igreja tem, irmão. Aqui a palavra é pregada. Então, convide. Eu acho que a palavra de Deus está fazendo alguma coisa diferente na vida de alguém. Será que alguém já recebeu de Deus alguma coisa porque está entendendo, construindo a palavra? Levanta a mão e dá um glória para Jesus. Então, com essa mesma mão que você glorificou, toca na mão que está do seu lado e fale para ele assim, ó, a palavra é suficiente. Pega na mão dele assim, ó, pega na mão do da direita, pega na mão do da esquerda assim, ó, e fala assim, ó, pela palavra as coisas vão acontecer. Diga para ele, eu não sei o que você precisa, mas o Deus que você sabe, o Deus que você serve, o Deus que você adora, Ele sabe. E vai revelar, diga, vai revelar muito mais, além do que você pensa, do que você imagina, porque Ele cuida de você. Fale para ele assim, Ele cuida de você, nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. E vai começar uma revolução na sua vida, por causa da palavra. Diga, é por causa da palavra. Diga, não é por causa do pastor, não é por causa da igreja, mas é por causa do Deus da palavra. Será que alguém concorda comigo com isso aqui, irmão? É por aqui que a gente vai. Aplauda forte, Pai Jesus. Agora mistura com glória a Deus e aleluia, viu? Mistura assim. É por aqui. O que é que tem lá na sua igreja, Marília? Que o culto lá de quarta-feira é uma bênção falar palavra. Vou comprar camarão lá em Beto. Beto, estou ouvindo falar do toque da graça. O que é que tem lá? Você vai dizer palavra. Tati, estou sabendo que você é na minha igreja, no Imbuí aí. O que é que tem lá? Palavra. Nós estamos debaixo da graça porque entendemos que um dia o Verbo se encarnou, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, o seu resplendor como Filho de Deus. E é pelo Verbo de Deus que estamos aqui. É por Ele. É só por causa dEle que nós estamos aqui. E não vamos abrir mão disto. Apocalipse, no capítulo 1. Nós vamos ler essa leitura vai ser extensiva, proposital. Então redobre a sua atenção. Coloca a ACF, por favor. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que outras passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é e o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que vês, João, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me, disse João, para ver a voz que falava comigo. E virando, me vi e vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força que resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra e me disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro são: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. E você diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse é, sem sombra de dúvidas, a maior revelação escriturística encontrada nos compêndios em todo o mundo, a saber, os livros. Dentro da biblioteca que nós temos, da mini biblioteca, que é a Bíblia, cujo na nossa mão tem 66 livros, Apocalipse é o maior expoente de revelação. Nós temos no Antigo Testamento uma série de livros que são considerados livros proféticos, mas nenhum deles considera os assuntos especificamente como o livro do Apocalipse. No Veterotestamento, nós temos 2 livros interessantes que podem trazer luz a estes temas, como o livro de Ezequiel e o livro de Daniel, que corroboram algumas verdades importantes, mas nenhum deles se compara ao livro de Apocalipse. Apocalipse, no seu original, o termo apocalipsis traz a ideia, na semântica da palavra, como algo a ser revelado, desnudado, descoberto. É a ideia de você tirar o pano de cima de algo importante e saber o que lá estava. Apocalipse é um material que nasceu no coração de Deus para trazer despertamento para as igrejas em todos os tempos. João, o apóstolo, ele estava preso na ilha de Pátimos, aproximadamente 90 depois de Cristo. O texto nos mostra por que ele estava lá. Estava lá preso por causa do Evangelho. E Deus aparece, Deus se revela, Deus se manifesta a João.
e traz as informações contidas neste livro. Apocalipse vai ser um livro escrito e enviado a 7 igrejas. Quando lemos capítulo 1 e capítulo de número 2 deste livro, nós percebemos especificamente, precisamente no capítulo 1, a apresentação que nós acabamos de ler sobre a importância de João ter escrito essas cartas para estas igrejas. Porém, vale salientar que, ainda que dentro do livro exista esta ideia de 7 igrejas e 7 cartas, não é bem assim que os estudiosos enxergam. Para estes, o livro completo do Apocalipse foi enviado a todas estas igrejas. Todas elas receberam material completo. E não somente aquilo que nós vamos encontrar nos capítulos 2 e 3, que são a definição específica da orientação para cada igreja. Então, quando nós lemos falar sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Laodiceia e Filadélfia, na nossa cabeça, de repente, pode haver a ideia de que cartas específicas, como estão aqui, foram enviadas para elas, direcionadas somente àquela porção para elas. Não. Para os estudiosos, o livro de Apocalipse como um todo foi mandado para estas igrejas. Ora, eram igrejas que de fato existiam. Eram igrejas que foram fundadas pelos servos do Senhor. Porém, estavam passando por dificuldades. Estavam vivendo um tempo difícil. João é usado para comunicar a estas igrejas e fazê-las entender a sua real necessidade, a sua situação que elas se encontraram. O primeiro propósito era fazer elas perceberem e ter um extrato da realidade da sua vivência. O segundo propósito era revelar que eram igrejas de Jesus, mas eram igrejas diferentes. Eram igrejas que estavam vivendo comportamentos diferentes. Receberam o mesmo ensino, receberam a mesma instrução, mas estavam vivenciando situações diferentes, dentro de um cenário que talvez não fosse tão diferente assim. Como assim, pastor? Toda igreja sofre perseguição. Toda igreja sabe que existe o seu algoz principal, que é Satanás. As igrejas fundadas, elas foram fundadas discipuladas, disciplinadas, orientadas. Elas não foram abertas por qualquer um, elas foram abertas por homens experimentados. Homens que eram testemunhas fiéis daquilo que tinham não somente ouvido, mas que tinham presenciado, tinham experimentado. Porém, mesmo assim, elas estavam vivendo situações atípicas, pelo menos 6 delas. Ora, observando isso, Deus se revela a João e traz para eles notícias para estas 7 igrejas. Para alguns, quando ouvem, leem e estudam o conteúdo de cada carta direcionada a estas igrejas, entenderam que as 7 cartas são 7 momentos da igreja na história. Eles entenderam que a história, que a igreja dentro da história passou por um momento Éfeso, depois transicionou para um momento Esmirna, depois passou um tempo e se tornou uma igreja com comportamento de Pérgamo, depois se tornou um comportamento de Tiatira, e assim sucessivamente. Para alguns, eles entendem que as 7 igrejas traduzem 7 momentos da igreja de Jesus Cristo na história. Alguns estudiosos entendem assim. Outros, a maioria deles, entendem que não. Entendem que as 7 igrejas, elas existiram, obviamente, receberam as suas instruções, e que, a exemplo delas, a igreja, independente do tempo, pode viver
as características que elas viveram. Ou seja, não é uma característica que foi peculiar somente em uma época, não. Uma igreja hoje, no século 21, na pós-modernidade, nós podemos enxergar, neste tempo, igrejas com o comportamento de uma igreja de Laodiceia. Nós podemos, neste mesmo tempo, enxergar uma igreja com o comportamento de Filadélfia. Nós podemos olhar comunidades, igrejas que se enquadram nas características de cada uma destas igrejas. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, eu quero entender cada uma dessas igrejas e quais eram as características dela para saber o que o toque da graça é. Aonde é que a gente se enquadra? Se eu olhar para o toque da graça hoje, eu quero saber se a gente está mais próximo de Tiatira, de Éfeso, de Pérgamo. Eu quero saber qual a identificação nós temos da nossa igreja. Eu quero te aconselhar que você não vá por esse caminho. Porque a igreja, ela é reflexo do que você é. Mais do que a característica que estão inseridas nessas igrejas que nós vamos estudar e que pode ser latente, pode ser exposto enquanto uma comunidade, eu não olho para estas igrejas olhando para a minha igreja. Eu não olho as características que elas apresentam, características positivas e negativas, características que edificam, mas características também que me deixam meio assustados. E não olho para uma igreja como um todo. Não, quando eu olho as características destas 7, eu olho para mim. Porque a igreja é o reflexo de quem eu sou. A igreja é resultado daquilo que eu vivo. Essa história de que a gente acha, porque a igreja é uma bênção, então eu vou para a igreja e vou me tornar uma bênção, isso é uma verdade entre aspas. Porque a igreja, ela não vai pegar você, vai entrar na sua cabeça, vai te forçar a ser nada. A igreja, por si só, ela não tem o objetivo primário para fazer uma transformação abrupta, porque essa não é a função da igreja, porque não foi a função de Jesus. Mas a igreja, ela tem uma função de promover um ambiente atrativo, peculiar, saudável, espiritual, para levar você a pensar se a vida que você leva é a melhor vida que você poderia viver. Se o seu comportamento é o melhor comportamento que você poderia viver, se as suas atitudes é o melhor comportamento que você poderia ter, se o seu casamento está vivendo o melhor momento, se as suas posturas, a sua vida é a melhor vida que você poderia viver, e a igreja vai te dar um padrão. E qual é o padrão? A palavra de Deus. E quando você pega a sua vida e coloca em espelho a palavra, você vai fazer a sua autoavaliação. Porque não sou eu, irmã Regina, não sou eu, irmã Cris, não sou eu aqui que vou dizer, querido Humberto, o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Mas eu sei quem sabe o que você tem que fazer ou deixar de fazer. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E que, por sinal, a igreja é dele e quem fala na igreja dele é ele. Entendendo isso, as cartas, elas servem para isso. E é por aqui que nós vamos ir. Porém, hoje, para trazer luz ao que nós viveremos nestas cartas e enxergaremos, eu destaquei aqui 3 momentos, na verdade, são 3 porções do texto, de um texto que nós lemos, para trazer luz ao que a gente vai viver. Porque se vocês observarem no capítulo 1, verso 1, a Bíblia vai dizer assim, Apocalipse começa dizendo assim, nos comunicando assim, revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo. Quando eu olhei para esse texto, me veio logo ao coração uma verdade aqui poderosa. Que verdade é essa, pastor? É que a igreja, ela não pode ser dirigida por sabedoria humana, por estudos humanos, por esforço humanos, por escrito humano, por porção humana, por poesia, por sabedoria humana. A igreja, ela caminha por causa da revelação. Deixa eu te falar uma coisa.
Deus é um Deus que se revela. Quando eu falo que Deus é um Deus que se revela, é um Deus que se apresenta. É um Deus que fala com a gente e não omite verdades. Eu posso te omitir alguma coisa, mas Deus não omite. E Deus não manda mensagem travada. Quando Deus fala na sua linguagem, para você entender, para que você perceba que Ele te conhece melhor do que você mesmo. A palavra, ela é revelada, porque Ele não omite verdade, Ele não esconde caminho, Ele não nega a verdade. Então, Ele não nega a sua vida. Por quê? Porque dentro desse processo de construção, a revelação traz o sabor daquilo que é sobrenatural. Porque alguém falar de mim porque me conhece é fácil. Alguém falar de mim porque ouviu falar de mim é tudo tranquilo. Eu quero saber quando alguém fala de você, quando você nunca ouviu falar nessa pessoa. Negócio é quando você vir para um culto como esse, independente que pegue no microfone, começa a falar e a cantar, e você começa a entender e a perceber e a ser ministrado numa necessidade que você tem, cujo ninguém aqui te conhece, ninguém sabe. Você não viveu aquele dia, de forma que alguém percebeu. Só você sabia o que você estava passando. Só você sabia o que você estava vivendo. Aí chega alguém aqui, abre a boca e descortina a sua vida. Aí você chega em casa, bota no YouTube, bota em um culto, e o pregador está pregando naquilo que você precisava, daquilo que você estava vivendo. Aí você ouve uma música e a música toca seu coração, fala com você, você começa a chorar, sentir algo diferente. Aí você está no grupo do Zap, recebe uma mensagem, a mensagem que era a mensagem aquela que você não queria ouvir, mas era aquilo que você precisava para ouvir. Você fala, meu Deus, como é que funciona isso? É porque Deus ainda se revela. E quando eu olho para essa ideia da revelação de Deus, eu lembro do que está escrito em Amós capítulo 3, verso 7. Eu acho lindo esse texto. E a palavra revelação aqui, na Septuaginta, a Septuaginta é o Antigo Testamento escrito em grego. A Bíblia é escrita majoritariamente em duas linguagens, em dois idiomas, melhor dizendo. A gente está trabalhando a ideia do Antigo Testamento no hebraico e no Novo Testamento no grego. No Antigo Testamento, algumas passagens estão em aramaico, mas majoritariamente foi escrita em hebraico. Só que o Antigo Testamento também teve uma porção, teve um livro, teve um compêndio, teve alguns estudiosos que fizeram o Antigo Testamento na língua grega, e esse livro foi chamado de Septuaginta. Foram 70 estudiosos que escreveram. E quando escreveram no grego, esse texto de Amós aqui, a palavra revelação e Apocalipse. E Amós vai dizer o seguinte: porque Deus certamente não fará coisa alguma sem antes revelar, sem antes descortinar os seus segredos. Você consegue imaginar alguém que consegue saber os segredos de Deus? Você consegue imaginar que tipo de gente é essa que consegue saber os segredos de Deus? Aquilo que Deus não conta para todo mundo, aquilo que Deus não se manifesta para todo mundo, aquilo que Deus não revela para todo mundo. Amós está dizendo que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos a quem? Aos seus servos, aos seus profetas. Tem um povo na terra que sabe os segredos de Deus. Tem um povo na terra que sabe o que é que vai acontecer amanhã, irmãos. Tem um povo na terra que está com o pé na terra, Yuri, mas o seu coração está no céu. Eu vi recentemente alguém colocar no Instagram, assim, na verdade, vocês devem ter visto, principalmente os bonitinhos aqui que gostam de estudar pela internet, né? Não gosta de livro, vai estudar pela internet. E fica vendo um monte de gente falando na internet, fica replicando. Aí Augusto Nicodemos aqui, eu vou dar nome porque ele é famoso, então se ele se colocou publicamente, ele vai ter a minha opinião publicamente. Aí ele colocou no Instagram, colocaram no Instagram uma fala dele, ele questionando: cadê os profetas desse tempo que não previram a pandemia? Cadê os profetas? O reverendo Augusto Nicodemos é extremamente respeitado, e eu respeito também, é uma das maiores vozes reformadas dessa nação. Só que eles acreditam na sua teologia que os dons espirituais não são da forma como nós pregamos. E foi como uma forma de crítica.
Sim. Questionando os profetas, porque para profetizar qualquer coisa, em tese, acontece. Uma coisa tão grave como essa, cadê os profetas que não apareceram? E nesse momento, quando ele fala isso, eu fiz um comentário bem humilde. Eu falei, para quem não quer ver, nenhuma revelação serve. Vou repetir. Para quem não quer ver, nenhuma revelação serve. Se você for buscar na internet, você vai ver inúmeras pessoas, vasos, instrumentos de Deus que falaram acerca da pandemia. Talvez a palavra que estava lá não era pandemia. Talvez o que estava lá não foi vírus, bactéria, mas falou acerca do que aconteceria. O problema é que esta nação, esta geração, e eu falo especificamente para o Brasil, o lugar onde nós estamos incrédulos, nós estamos distantes, nós não oramos como convém, nós não buscamos como convém, nós não nos submetemos como convém. É muito fácil vir em um culto para esse, ouvir uma palavra poderosa, confrontadora, pensar em mudar, mas é difícil chegar na sua casa, abrir a Bíblia e você mesmo receber a palavra de Deus, você mesmo receber a revelação do Senhor, você mesmo ouvir Deus falar no seu quarto. Eu estou aqui neste lugar como instrumento de Deus e eu sei aquilo que eu carrego, mas no dia que você não vir para o culto, fique tranquilo, entra no teu quarto, dobra o seu joelho, Deus vai se revelar para você lá, porque Deus ainda se revela. Deus não se revela somente através dos profetas, Deus não se revela somente através dos pastores, pregadores. Deus, Ele se revela para você, minha irmãzinha. Deus, Ele se revela para você, meu irmãozinho. Deus não se revela somente quem está de terno, para quem está de paletó, para quem está nas grandes catedrais. Pelo contrário, Deus, Ele se revela para você que muitas vezes não tem nem um dente na boca, não sabe nem fazer um lé concré, não sabe nem escrever direito, mas você sabe o caminho do céu, você sabe o caminho de Deus. Eu estou falando aqui para um povo que não pode se deixar valer por uma vida idiota, uma vida vaidosa, de um evangelho mesquinho, de um evangelho do receba, de um evangelho de riqueza, de um evangelho de oba-oba, onde as pessoas estão buscando a Deus para ver se a conta bancária vai ficar maior, para ver se os negócios vão andar melhor, para ver se as coisas vão fluir no seu casamento, para ver se as coisas vão fluir naquilo que você faz. Deus pode fazer tudo isso, viu? Deus pode fazer seu negócio melhorar, você vender muito, a sua família melhorar, você ter coisas poderosas na terra, mas o evangelho prioritariamente não é para isso. O evangelho prioritariamente é para mostrar que você é pecador, que você é miserável, que você está indo para o inferno, mas por causa da revelação Ele te chamou para a poderosa luz. Não confunda as coisas. A revelação de Jesus Cristo aqui não é para revelar uma bênção que você vai receber poderosa, porque isso pode acontecer também, Carol. A revelação de Jesus Cristo prioritariamente não é para te dar conforto. Pelo contrário, se tem uma coisa que o evangelho traz revelado, é confronto. Se tem uma coisa gostosa do evangelho, é tirar a gente do nosso estado de conforto, é balançar a nossa estrutura, porque ninguém cresce no conforto, ninguém desenvolve no conforto, ninguém multiplica no conforto, ninguém consegue ser poderoso na terra, independente das áreas, no conforto. É por isso que de vez em quando, quando você pensa que as coisas estão tranquilas, vem uma prova. Ah, Jesus, acabei de sair de uma. Ó, então se prepara que vai vir outra. Já estou profetizando na sua vida. Vem com força. Pega Rafael e moe ele. Sabe por quê? Porque na hora que Jeová bota no moedor, Ele é o próprio responsável para te fazer crescer. Você entra na prova, mas Jesus está dizendo: eu entro com você, meu filho, fique em paz. Levanta a mão, por favor, você que tem coragem, você que quer viver uma vida poderosa, você que quer viver uma vida plena, você que quer receber revelação de Deus para ter uma vida espiritual cheia da presença do Senhor. Não vou liberar chave não, nem pense. Não vou liberar aqui conforto, não vou liberar tempo de bonança não. Eu estou te dizendo que está chegando um tempo difícil.
Está chegando um momento estreito, está chegando um momento complicado. Deus vai estreitar a terra de muita gente, porque você está distante, você está afastado, você está frio, você não sente Deus, você não ouve a voz de Deus. Deus vai estreitar os seus caminhos, mas fique tranquilo, meu filho. Jeová está dizendo: eu vou estreitar, mas eu vou passar com você, eu vou te segurar na mão, vou estar do seu lado. Fique tranquilo. Cadê? Porque você baixou a mão? Está com medo? Tá? Levanta a mão, porque na hora que você chorar, Ele é o primeiro que vai enxugar as suas lágrimas. Fique em paz. Quando o negócio ficar difícil e você não conseguir andar, Ele vai te carregar nos braços. Revelação de Jesus Cristo não é para você viver na terra, mas é para te levar para o céu. É para lá que Ele quer te levar. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ele: quer revelação, meu irmão? Quer? Gálatas capítulo 1, verso 1. Paulo está externando aquilo que ele recebeu. Eu faço saber a vocês, meus irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi absolutamente nada de homem. Eu fico imaginando Paulo. Paulo era um perseguidor do evangelho, irmão. Paulo era aquele que pegava os crentes e dava coça. A experiência que tinha que Paulo deveria passar, não poderia passar por nenhum apóstolo. O próprio Deus se encarregou de encontrar ele. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Tem coisa que Deus vai me usar para falar com você. Tem coisa que o pregador vai entregar, alguém vai entregar, mas tem coisa que o próprio Deus vai se encarregar de revelar para você. Ai, irmão, eu sinto Deus aqui falando com alguém. Quero ter experiência, quero ter. O que você está fazendo para ter essa experiência? Eu quero crescer. O que você está fazendo para crescer em Deus? O Espírito de Deus está falando com alguém aqui. Eu vou te dar a experiência que você está pedindo. Eu vou te levar a lugares que você está querendo, mas você está preparado para isso? Você entende onde é que João estava para receber a revelação? João estava na ilha de Patmos, estava com sentença de morte. As horas de João morrer estavam contadas. A ilha onde João estava, aquela ilha de Patmos, era uma ilha que tinha como animal, um animal de estimação da ilha era serpentes e escorpiões. Só que no meio de serpente e escorpião ele recebeu o quê? Revelação. Nos seus momentos mais difíceis, são os momentos que Deus mais se revelará a você. Vou repetir isso aqui para você entender no seu coração. Nos seus momentos de maior dor, Deus vai se revelar para você. Vou falar pela terceira vez para os bicudinhos de plantão acordar. É nos seus momentos de dor que você não vai mais murmurar, você não mais vai reclamar, você não mais vai questionar. Na hora que estiver doendo, você vai gritar: Deus se revela, Deus se manifesta, Deus me mostra. E o próprio Deus vai descer no seu quarto e vai falar com você. Pastor, como é a voz de Deus? Eu sei como é a voz de Deus dentro da minha intelectualidade, dentro da minha sensibilidade. Não fique preocupado como é a voz dele, se é grave, se é aguda, se é aveludada, se é suave. Eu só sei que Deus fala. Eu só sei que Ele fala. Ele vai falar no seu entendimento, Ele vai falar no seu movimento. Você vai ter experiência poderosa com Deus num lugar onde você nunca imaginou. Para de ficar reclamando, questionando. Nesta noite Deus está respondendo a oração de alguém. Estou permitindo tudo isso porque eu quero falar com você, eu quero me revelar a você, eu quero mostrar coisas poderosas a você. Revelação. Segundo o livro dos reis de Israel, no capítulo de número 6, tem uma passagem interessante. O rei da Síria vai contra Israel, e toda vez que o rei da Síria monta uma emboscada contra Israel, Mateus, o povo de Israel não cai. Dani, o rei da Síria vai pegar Israel, está tudo prontinho, tudo armado. Quando eles vão pegar na emboscada, James, o povo de Israel se livra. Aí o rei da Síria olha para os seus soldados e fala assim: quem é de vocês que estão lá? Quem de vocês está entregando as nossas estratégias? Aí tem um deles que fala assim: não, ninguém está entregando não. É porque lá tem um Deus que revela tudo. É porque tem um camarada lá chamado Eliseu, que quando você arma emboscada aqui, Deus revela a ele lá tudo que o Senhor vai fazer. Aleluia!
aleluia. Você acorda de manhã, o inimigo bota emboscada, arma a presepada, arma a encruzilhada, mas Deus aparece com você e fala assim: não vai hoje não. O buzu quebrou, você fala: meu Deus, o buzu quebrou. Não quebrou não, é porque Deus de vez em quando faz uns negócios diferentes para você não ir. De repente você acorda, o relógio despertou, você dormiu a verdade, ficou preocupado, o Espírito de Deus fala: não, você não atrasou não, foi eu que botei seu sono para você não ser pego. Eu estou dizendo que Deus se revela para dar livramento. Levanta a mão, levanta a mão. Deus vai te dar livramento de onde você menos espera. Deus vai mostrar a você, inimigo. Deus está mostrando aqui para algumas pessoas a emboscada, o laço. O inimigo está armando para você, mas nessa noite o laço quebrou, o laço quebrou, o laço quebrou e você escapou. Estava tudo preparado, James. Estava tudo preparado, Jeane. Estava tudo preparado, irmão Lacerda. Estava tudo preparado, Marília. Ele não vai caminhar mais, não vai orar mais, não vai pregar mais no Nilo. Mas o Espírito de Deus está falando para alguém: eu estou quebrando laço. Eu estou quebrando laço. Levanta a mão e recebe isso. Eu estou quebrando laço. Estou tirando o trabalho contrário. Estou fazendo coisa nova. Recebe de Deus hoje sensibilidade. Sensibilidade, sensibilidade, revelação para o oculto, para você não viver mais no raso, não vai viver mais no raso. Deus está te levando para o profundo. O inimigo não vai conseguir te pegar, porque ele vai trazer a revelação, a revelação. Mão direita para cima, por favor. Toca nessa pessoa linda do lado e diga para ela: a revelação te livra. Diga para ela: a revelação te livra. Ei, Clebinho, se não fosse revelação de Deus em Kleber, se não fosse revelação de Deus em Leomar, se não fosse revelação de Deus em Jonatas, o inimigo já teria nos engolido vivo. Mas o laço quebrou como num passo do passarinheiro. A igreja toca, diga: a graça está de pé, porque Deus se revela. Deus se revela. Deus se revela, e não só se revela, por se revelar, Ele também tudo revela. Explica esse negócio, pastor. Explico com muito carinho e amor. Não tem nada oculto que Deus não consiga botar à tona. Não adianta ficar questionando. Não adianta querer acochambrar e dar seu jeitinho. Deus te vê. Deus sabe quando você está no culto murmurando, falando mal do pastor, fica nos cantinhos falando mal do irmão. Deus vê tudo, irmão. E vou lá logo dar ideia: quer prosperar, não fale mal de mim. Não vá não, pai. Vá não. Se quiser falar alguma coisa sobre mim, vem até mim e fale. Pode ser o que você quiser, mas não seja louco de falar de homem de Deus por trás. Tu está criando uma sentença sobre a sua vida. Mas é porque eu sou pastor? Não, meu irmão, é porque eu sou cheio do Espírito Santo mesmo, escolhido. Mas não é só de mim não, não fale mal de ninguém. Se você está do lado de alguém que está falando mal de alguém, repreenda ela. E se você não tiver coragem, diga que foi eu que falei, porque tem gente que é assim, né? Pare de falar mal dos outros. Isso é feio. Isso não é crente, coisa de crente. Mas se você tiver medo, você fala assim: ó, eu não queria te incomodar não, mas o meu pastor me disse para te dizer. Pode botar na minha conta. Caia fora do lado de gente dessa. Você que está querendo dar as suas coxambradas no pecado, assim, está arquitetando o pecado que o inimigo já botou no seu coração, sabe? O Pai está trazendo à tona agora. Caia fora. Caia fora. Você que está na igreja com a Bíblia, vem para cá, dá glória a Deus, aleluia. Mas quando chega em casa, você é o Satanás, sabe? Você que vive uma vida de crente meia boca, e na sua rua, no seu trabalho, na sua família, nos seus negócios, você não dá exemplo. O Pai te pegou hoje, pegou você hoje, e está mandando você entrar pela porta. Para de ser mentiroso, para de ficar usando o nome de Deus em vão. Para de ficar brincando com o evangelho. Entra pela porta. Porque se Satanás ceifar você desse jeito, você vai para o inferno. Irmão, deixa eu falar com você. O evangelho não é brincadeira não, irmão.
O evangelho não é brincadeira, não. E tem gente que fala assim, não, se já que não pode, eu não estou firme, então eu vou para o mundo. Não cometa essa miséria, não. Fique na igreja, cambaleando, mas abra o coração para Jesus e fale para Ele, Senhor, eu sou miserável. Eu sou um marido que não está bem, não. Eu sou uma mulher que não está bem, não. Minha língua está ruim, meu coração está preto. Não aguento ver nada que gosta de falar. Língua coça, Jesus, língua coça. Tem misericórdia. Mas fale para Deus. Mas fique na igreja, não vai embora, não. Não dá, não. Mas fale isso para Deus. E pelo amor de Deus, se esforce. Se esforce. Porque a revelação de Deus, quando ela desce, ela tem endereço. Se Deus está falando com você, porque Ele está querendo te livrar. Está querendo melhorar a sua vida, fazer você uma pessoa melhor. O diabo, ele arma as ciladas para querer botar você no mundo e dizer, é melhor no mundo do que na igreja. É melhor no mundo do que essas igrejas. Esse negócio de igreja. Ele fica botando um monte de coisa na sua cabeça e você vai levado. Sabe o que é isso, irmão? É o rei da Síria, montando emboscada. Mas Deus levantou um Eliseu hoje para dizer aqui, você não vai desviar. Você não vai afastar. Está doendo, irmão, dá glória. E se doer de novo, dá aleluia. E se travar, diga louvado seja Deus. Porque eu gosto de Bezerra assim, os irmãos já sabem. E culto graça aqui é assim, meu irmão. É negócio de... Não. Aqui é para crente que vai para o céu, irmão. Aqui culto é para quem vai para o céu. Aqui a gente não vai para o céu da boca da onça, não. Aqui você vai para o céu aonde Jesus está. Vai confrontar, vai bater, vai estruturar. Mas você vai viver uma vida que você nunca viveu. Você vai ser abençoado como você nunca foi. Por que, pastor? Porque a palavra de Deus é aquela que confronta, mas ela é aquela que levanta. É aquela que mostra a ferida, mas ela é aquela também que sara a sua alma. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela vai na divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. Hebreus 4,12. E ela é apta para discernir pensamentos e intenção no coração. Tem gente que está no banco e está pensando assim, meu Deus, pastor veio com martelo de Thor hoje aqui. Não vi com martelo de Thor. Eu vi com a palavra revelada. Só que o texto no capítulo 13 vai dizer o seguinte: e não há criatura alguma diante dele que possa se esconder. Antes, todas as coisas, todas estão nuas. Ultimamente eu tenho tido uns hábitos diferentes para leitura e para oração. Eu confesso a vocês que ainda hoje eu tenho dificuldade de ler Bíblia, orar sem camisa. Se eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu boto minha camisa e vou orar. É um hábito meu. Como se Deus, quando olhasse para mim, me visse de camisa. Deus te vê nu. Aliás, Deus não te vê por fora. Alguns entenderam. Tudo que você exterioriza é para este tempo ser mostrado. Mas tudo que está dentro é para a eternidade ser revelado. Quanto mais íntimo de Deus, você começa a perceber que tem coisas que são... Deus, Ele te vê, meu filho. Deus, Ele te vê, minha filha. Está tudo nu diante dEle. As suas intenções estão todas reveladas no céu. O diabo não consegue ler a sua mente, mas Deus vê. Porque o Deus que revela tudo, tudo revela. E se você pensa que o pastor não sabe, pode ter certeza que de fato ele não sabe. Mas Deus revela a ele. E quando Deus não revelar a ele, Deus vai levantar alguém para contar para ele. Porque Deus tem seus espias. Deus tem seus espias.
e nada fica de engano na congregação do justo. Nós vamos entrar e navegar em cada carta nas próximas quartas-feiras. Você não vai faltar, sabe por quê? Porque você hoje entendeu que Deus vai descortinar tudo e a todos. Deus vai revelar CPF, identidade, mas não é CPF daquele que está na carteirinha, não é a identidade daquela que você tem, não, meu irmão. Deus vai revelar quem você é de verdade, a sua real identidade, a sua real história. Você vai tomar um rumo que você nunca levou. Tem crente aqui que está com a vida como a igreja de Laodiceia. Tem gente que está com o primeiro amor que foi embora, igual a livre a vida de Éfeso. Tem crente que está aqui de uma forma complicada, mas eu sei que tem crente aqui igual a Filadélfia, irmão. Está pegando fogo, está cheio de... Não importa como você está, o que eu sei é que a revelação de Deus vai te encontrar. Ela vai te levantar. Será que você acredita nisso, irmão? Fica de pé comigo, por favor. Porque tem revelação de Deus para te pegar, para te alcançar. Falar sobre Apocalipse é falar de um Deus que revela. Falar deste livro é falar de um Deus que tem visão e sabe a necessidade da sua nação. Hoje você está nesta casa. Ei, minha irmã, ei, meu irmão. Deus sabe exatamente o que você precisa. Deus sabe exatamente como encontra o seu coração, as suas angústias, as suas necessidades. Deus sabe exatamente daquilo que você precisa para tomar o rumo, para ajustar a rota, para você entrar em um novo clima, em um novo ambiente. Irmãos, eu estou falando que nós viveremos o melhor setembro das nossas vidas. Nós vamos viver um tempo tão poderoso, mas tão poderoso, que tem setas que foram enviadas para a sua mente, que te pegaram, elas vão cair por terra, irmão. Irmão, eu estou dizendo que você vai desbloquear. Você que está travado vai destravar, irmão. Eu vou falar de novo para ver se tem alguém que está comigo aqui. Eu estou dizendo que a palavra revelada, ela vai entrar na sua vida, vai girar a chave que está travada, vai tirar essa seta, vai quebrar essa corrente. Deus vai fazer você voar nesse tempo, irmão. Só que eu preciso que você encare isso aqui com muita seriedade. Muita seriedade. Eu quero que você entenda que nós estamos em guerra, irmãos. Em guerra. Não dá mais para viver uma vida cristã comendo bolo bolorento, as mesmas notícias o tempo todo. Eu falei isso aqui em uma quarta-feira. Ed, já se prepara aqui, já fica engatilhado, por favor. A nossa cidade está em guerra, irmãos. Foi oferecido às forças do exército para a nossa cidade, para ter uma intervenção aqui no nosso estado. Foi oferecido. O secretário de Segurança Pública disse que não precisava. O número de mortos na Bahia é disparadamente, levando esse estado para um top 1, um primeiro em mortes nesse país. É violência para tudo que é lado. Tem lugares da nossa cidade que as escolas estão fechadas, irmãos. A gente está olhando essas coisas todas e acha que isso não tem paralelo com o mundo espiritual. Completamente. Você precisa entender que a igreja tem uma função social. Meu irmão, você precisa entender que você é um instrumento de Deus. Você é uma arma poderosa dos céus aonde você está. Mas deixa eu te perguntar, você está vivendo na base de quê, irmão? Caixinha de promessa. Você está vivendo na base de quê? De vir no culto uma vez na semana, que saque se vem. Você está vivendo de quê na sua vida espiritual, irmão? Tem gente do seu lado que mora onde você mora, que trabalha onde você trabalha, que está enfurnado na prostituição, nas drogas, e para você, talvez isso é normal. A igreja precisa acordar, irmãos. Eu não posso olhar para o lugar onde eu vivo como crente
achar isso normal. Eu vou ganhar muitas vidas para Jesus. Eu vou pregar o evangelho pelas redes sociais, através da minha vida, através da igreja, aonde eu estiver, eu vou pregar o evangelho. Doa a quem doer. Pastor, mas ninguém quer ouvir, continue falando. E se não quiser ouvir, fale até eles ouvirem. Fale, mas como você vai falar se você está com a vida sem graça? João é usado por Deus para mandar as mensagens às 7 igrejas, para que elas despertem, para que elas sejam referências, para que elas demonstrem o Deus que se revelou naquele tempo. Deus, ele vai se revelar para você. E deixa eu te falar uma coisa: quem quiser receber, receba, e quem não quiser receber, fique à vontade. Deus vai te usar do jeitinho que você é. Deus já tem te dado a ferramenta necessária para te usar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: a ferramenta já está aí. Diga para ela, olhe no olho dela e diga: a ferramenta Deus já te deu. Deus, ele vai te dar capacidade. Diga para Deus, vai te dar capacidade. Faça melhor, irmão. Escolha um crente aí do seu lado. Escolha um crente, escolha um crente. Pega na mão dele aí, pega na mão dele. Escolhe ele e fala assim: ó, Deus te escolheu, te capacitou para ser diferente. Diga para ele: o tráfico tem arma física, o tráfico tem as suas estratégias, mas olhe para ele e fala assim: olhe para ele e fala assim, mas você tem a arma do céu, tem a estratégia do céu, tem um Deus do céu. Diga para Deus, vai te usar muito. Na boa, diga isso com verdade. Deus vai te usar muito na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua rua. Cadê quem acredita nisso? Deus vai te despertar. Mão lá em cima quem crê nisso. Mão lá em cima. Deus vai levantar você desse monturo. Deus vai levantar você desse marasmo. Deus vai levantar, porque a palavra revelada vai te enxergar. A palavra revelada vai te levantar. A palavra revelada vai ser totalmente a seu favor. Com as suas mãos lá em cima. Com as suas mãos lá em cima. Diga: Deus me usa. Diga: Deus me usa. Diga: Deus me usa. Deus, eu estou aqui. Eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Tira o que não te agrada. Tira o que não te agrada. Se revela para mim. Vai, Ed. Se revela para mim. Se revela. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Mão lá em cima, vai. Os manjares não, os palácios não quero, não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos fitados no céu.